dia a todos. Prazer enorme estar com vocês. Obrigado pela presença. O motivo, né, da gente ter convocado vocês aqui é óbvio, né, é a contratação pelo Flamengo do Rodrigo Caetano, que é um profissional altamente qualificado, que vocês todos conhecem, que eu tenho certeza que vai ser um reforço de peso para fazer com que o Flamengo consiga chegar aí aonde a sua torcida merece, tá? Dentro desse processo aí de profissionalização do clube, de administração profissional, nós trouxemos uma pessoa que já traz aqui uma bagagem muito grande, com resultados já comprovados. Eu tenho certeza que para nós vai ser muito importante. Depois, se vocês tiverem outras questões sobre outros assuntos candentes do Flamengo no momento, a gente pode responder também, né? Mas no momento vamos nos concentrar aqui no nosso novo diretor executivo. Bom dia a todos. Só reiterar as palavras aqui do Eduardo. Nós já vimos aí nesse processo de profissionalização do setor, né, com todo o planejamento para 2015, com a vinda também do Rodrigo, a gente realiza um desejo, né, de ter um profissional dessa grandeza, dessa magnitude trabalhando com a gente. Ontem já tivemos a nossa primeira reunião, dando prosseguimento aí ao planejamento, à montagem de elenco, e eu tenho certeza de que o caminho vai ser muito frutífero ao longo aí do próximo ano. Vou passar a palavra ao Rodrigo, dando as boas-vindas e me colocando à disposição depois de qualquer... Bom dia a todos. Quero agradecer primeiro o presidente, Vrobel, Fred, agradecendo vocês, certamente estou agradecendo, né, toda a direção do Flamengo e seus pares, conselheiros, dizer que é um motivo de honra estar chegando nesse grande clube. Vocês que já me conhecem sabem que da minha parte não vai faltar jamais comprometimento. Venho por uma estrutura que defende a profissionalização, acredita nisso como modelo de gestão, e isso realmente me fez aceitar o convite de pronto, por entender que posso colaborar com toda essa engrenagem que já existe. Vou ser mais uma peça nisso tudo, tentar colaborar da minha forma, salientando que venho substituir também outro grande profissional, que é o Felipe Ximenes, meu amigo pessoal, e tenho certeza absoluta que o meu trabalho vai ser muito facilitado por aquilo que ele já vinha fazendo no clube. Desde ontem, para que todos saibam, a gente já vem trabalhando e de forma intensa, porque o tempo corre certamente contra qualquer clube nesse mês de dezembro, e a gente vai tentar acelerar todos os processos que vinham sendo liderados anteriormente, e para que tenhamos já em janeiro, no dia da apresentação, aquilo que nós julgamos o mais próximo do ideal. Então, eu queria realmente fazer esse agradecimento pela oportunidade que me é dada num clube que é um dos maiores do Brasil e do mundo, motivo de orgulho, de honra, mas principalmente de muita responsabilidade. E eu vou tentar de todas as formas aí atender as expectativas não só dessa diretoria, mas também como todo torcedor. Obrigado, Rodrigo. Vamos iniciar com as perguntas. Flávio Vinick, da Fox. Bom dia a todos, primeiramente. Tudo bem, Rodrigo? Sucesso para você nesse Obrigado. Desafio. Você estava dizendo aí o que fez aceitar o convite da diretoria do Flamengo. Queria que você falasse melhor o que te impulsionou a aceitar esse convite, a esse novo desafio, e também qual seria a primeira tarefa, seria realmente a montagem de um elenco para 2015. Considera que esse é o primeiro desafio que você vai ter aqui no Flamengo? Bom, quando eu me refiro aos motivos, eles são muitos, né? Mas quando eu, na verdade, defini em relação ao modelo, por tudo aquilo que conversamos ainda de forma
rápida, porém intensa, com o presidente, com o Vrobel, com o Fred, com os demais pares da diretoria, sobre aquilo que hoje é aplicado no Flamengo, né? A nível de ter realmente uma gestão bastante profissional. E, por tudo isso, eu me vejo com possibilidade de me encaixar nesse novo modelo, que já vinha sendo desde que iniciou a gestão do presidente. Em relação à montagem de elenco, ela é apenas uma das tantas funções e atribuições do executivo, né? Muitas das vezes nós somos avaliados apenas por isso. E não é apenas essa a nossa função. Ela é uma, talvez, das mais importantes, mas ela não é única, não é apenas o executivo que define isso. Todos aqui participam, principalmente a figura do técnico, que também é um motivo também que fez parte da minha decisão, voltar a trabalhar com o Vanderlei, com quem dispensa, realmente um profissional que dispensa comentários, a sua trajetória fala por si, e tivemos aí um ótimo convívio no outro clube. E hoje, até essa questão da montagem de elenco facilita, Flávio, porque o clube já tem hoje uma questão de inteligência específica para isso, né, de mercado, onde também prospecta nomes, desde a base até o profissional. Ou seja, eu vou ser mais uma peça nessa engrenagem, como eu disse. Já tem uma estrutura bastante favorável para que a gente trabalhe também em cima da montagem de elenco. Fred Caldeira, Esporte Interativo. Bom dia, Rodrigo. Você citou a sua convivência com o Luxemburgo no ano passado, no Fluminense. Qual é a sua expectativa para repetir essa dobradinha agora em outro clube? E como é que você planeja realmente administrar o futebol com o auxílio do Luxemburgo? Na verdade, não é apenas, né, com o auxílio do Vanderlei. Como eu disse, o Flamengo hoje tem um modelo próprio, um modelo que tenho certeza absoluta que já vem dando sinais de sucesso e tem muito mais ainda para avançar. Nós somos mais peças em toda essa estrutura. O Vanderlei, por aquilo que ele representa, não só como técnico, mas principalmente pelo Flamengo, tenho também a expectativa de que o meu trabalho seja facilitado por tudo que ele já conhece, já tem o diagnóstico do elenco, ele é extremamente participativo no estudo. E, em relação aos conceitos de futebol, muito vem ao encontro também do que eu penso. E foi dessa forma que nós tivemos, como eu disse, um ótimo convívio, alinhando muito a questão de conceitos. E eu tenho uma expectativa bastante grande em relação ao que pode ser feito no Flamengo no ano de 2015. Diogo Dantas, do Extra. Rodrigo, você no Vasco ano passado, esse ano, né, teve a missão de montar um elenco de bons nomes com baixos custos. O sucesso que você teve lá, você acha que consegue repetir aqui, já que a diretoria tem insistido que não vai fazer loucuras e a ideia é manter essa austeridade? Bom, a gente sempre tem que tentar montar o melhor elenco possível de acordo com as condições, principalmente orçamentárias. Não é segredo para ninguém, já nos foi dito e também foi tornado público de que o ano de 2015 será um ano de travessia para o Flamengo, né? Para poder chegar, quem sabe, numa melhor condição a nível de orçamento em 2016. Então, isso também já foi passado não só para mim, como para o Vanderlei e a todos. Nós vamos tentar, já existem algumas situações em andamento. Nesse momento, nós não temos como passar nada, porque não tem nada concretizado ainda. Nós vamos dar seguimento naquilo que vinha sendo feito, talvez modificar uma coisa aqui, outra ali, mas o objetivo sempre é o custo-benefício. Em qualquer empresa, e principalmente no clube de futebol, é você conseguir identificar aquele que vai te trazer melhor resultado com o menor custo. Essa é a linha que não é só o caso do Flamengo, não foi no Vasco, qualquer grande clube do Brasil busca isso, né, Diogo? Então, dentro do que o mercado disponibiliza e dentro da capacidade financeira do Flamengo, nós vamos buscar isso de janeiro até dezembro, sempre com talvez a melhor capacidade técnica para o nosso técnico. Sérgio Américo, da Tupi. Rodrigo. Bom, Sérgio. Prazer em ver aí com toda a diretoria do Flamengo. Obrigado. Vamos falar em relação ao custo e benefício.
vem se tornando uma grande polêmica a possibilidade do Léo Moura renovar. Tem contrato até 30 de dezembro, já está com 36 anos. Os torcedores estão divididos, muitos acham que o ciclo do Léo Moura já acabou. Você agora, como diretor executivo de futebol, junto com os seus pares da diretoria, já há um posicionamento definido em relação se o Léo Moura vai renovar ou não? Sérgio, isso é uma coisa que está sendo tocada diretamente pelo Vrobel, nosso vice-presidente. Vale ressaltar que o Léo ele tem um significado bastante grande para o clube, né, pela sua história. Eu, particularmente, também tenho uma boa relação com o Léo, sempre o admirei como adversário. Não vai ser agora que isso vai mudar. Mas é uma questão que realmente está sendo liderada pelo Vrobel e tenho certeza que em breve, no momento que tiver o desfecho, isso vai ser informado a todos vocês. Sérgio Cantarelli, Transamérica. Rodrigo, primeiramente, boa sorte. Obrigado. Agora, perguntando para você em relação a... Você disse que é um ano de transição, né? 2015, que 2016 o Flamengo teria uma condição financeira melhor, um orçamento melhor para o futebol. Agora, o que de fato o Flamengo pode construir nesse ano? Qual é o seu planejamento? O Flamengo briga por títulos em 2015? Todos nós que estamos aqui acreditamos e devemos trabalhar para isso. Não dá para você trabalhar num clube de ponta como o Flamengo sem mirar título. É inadmissível, você não pode também discursar sobre isso. Uma coisa é você atingir esses objetivos esportivos dentro da melhor condição financeira possível. E o que eu disse aqui de travessia, isso foi algo que já foi dito anteriormente à minha chegada, né? E nós temos que nos adaptar, porque existe hoje diretrizes no Flamengo a serem respeitadas pelos executivos, né? E eu vim aqui para executar essa filosofia implantada pelo clube e nós vamos tentar, como eu disse, montar juntamente com o Vanderlei com o Vrobel, principalmente, que é o VP da pasta, o melhor elenco possível para o Flamengo disputar todos os campeonatos em condições de ganhar, porque nós temos e aí não vai demagogia nenhuma, né? Mas nós temos um grande aliado, um grande reforço, que é quando o Flamengo joga no Maracanã e joga à frente do seu torcedor. Eu vivi isso como adversário, espero agora viver isso a meu favor, né? Rui Guilherme, da Bandeirante. Fala, Rui. Prazer em revê-lo aí. Obrigado. Rodrigo, você estava no clube e o pensamento era fazer o planejamento para aquele clube. Tá? E agora você vem para cá com um novo clube, com um novo desafio na sua vida. Mas tem que planejar 2015. 2015 está logo aí. Né? Hoje é dia 9, daqui a alguns dias aí, o Rui Guilherme falando a respeito do planejamento, porque o tempo todo o planejamento do Vasco da Gama, né, que estava numa condição ainda de sair. A gente trabalha nesse tempo, né? Nesse pequeno espaço de tempo, ainda agora para organizar as metas volta e planejar para um novo cheguei clube, ontem, né, que no caso, claro, o Flamengo. Que as conversas que eu tive anteriormente, as de ontem, elas também davam sinais daquilo que já vinha sendo realizado. O Flamengo se reapresenta muito provavelmente no dia 5, né, de janeiro, ficando 2 dias no Rio e posteriormente fazendo a sua preparação em Atibaia. Depois temos aquele torneio que já foi divulgado também em Manaus e assim segue a preparação antes do estadual. Em relação à montagem de elenco, algumas coisas já vinham sendo delineadas aí. Nós estamos entrando aí com a intenção de finalizar aquilo que ainda precisa ser finalizado. Você sabe que negociação em futebol você só pode dar como sacramentado realmente depois de um contrato assinado, mas tinha muita coisa já prospectada, muita coisa boa acontecendo. O legado, e aí volto a dizer, não só do Felipe, mas de todo o departamento de futebol é bastante positivo. E vão ser dias de trabalho árduo. Aquilo que antecede ali, principalmente o Natal, né, quando praticamente quase tudo para, a gente espera ter já um mapeamento bem próximo do ideal para que inicie lá no dia 5 com aquilo que o Vanderlei deseja. Rádio Globo, Perrozinho. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Perro. Tem sido dito muito nesses dias, em razão dos resultados dos clubes do Rio,
rebaixamento do Botafogo, a colocação média do Flamengo e por aí afora, que o nosso problema maior é a falta de estrutura. Você já visitou lá o Ninho do Urubu, percebeu que é uma estrutura ainda deficiente. Nesse aspecto, como é que você pretende se esforçar? Pirro, a minha surpresa ela foi positiva, com toda honestidade. Eu tive hoje pela manhã com o Fred, e se você hoje não tem, talvez, uma ferramenta de trabalho ideal, ela está no caminho, não tenho a menor dúvida disso. E o que já o Flamengo dispõe é bastante interessante, é bastante bom em relação ao que a gente, muitas das vezes, já vivenciou pelo Brasil afora. Porque do que existe no Ninho só tende a crescer, só tende a melhorar. E já existem os mini-projetos dentro do grande projeto que é o Ninho do Urubu em andamento, já com prazo, já com orçamento específico para isso. Ou seja, a expectativa é muito boa. Tem uma boa ferramenta de trabalho e, certamente, dentro desse ano, ainda vai se transformar numa ótima ferramenta de trabalho, e aí com a colaboração de todos nós, naquilo que pode ser, talvez, incrementado. Isso é uma discussão mais para frente, mas já vem sendo feito. Eu fiquei, claro que carece de algumas melhorias, mas eu fiquei bastante impressionado positivamente daquilo que existe e daquilo que vem sendo feito. Gabriela Moreira, da ESPN. Bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Gabriela. Acho que minha primeira pergunta é mais para quem toma conta do orçamento da pasta. Probel, eu queria te perguntar sobre o que a gente pode, o que a torcida do Flamengo pode esperar este ano em relação ao orçamento. A gente já sabe que é um momento de travessia, que é um momento ainda de orçamento enxuto, mas ele é maior do que o do ano de 2014, de 2013, ele é menor, e se você pode dar uma ordem de grandeza nessa diferença percentual de como é que vai ser esse ano. Já vou aproveitar que estou com o microfone e fazer a outra pergunta para o Rodrigo. Tomando por base seu trabalho no Vasco, o mercado sul-americano foi um mercado que você fez algumas apostas, Guinazu, Aranda, Martin Silva. É um mercado que, para você, continua viável aqui no Flamengo? Bom, com relação a orçamento e planejamento, é aquilo que eu disse. Eu tenho plena convicção de que, em 2015, nós teremos um time mais forte, mais competitivo, mais encorpado. Não posso ser leviano de prometer grandes contratações, não que nós não tenhamos interesse nessas contratações, mas existe uma diretriz dessa gestão, de austeridade, de cumprir com os nossos compromissos, e a gente não vai fugir disso. Nós estamos muito atentos ao mercado, trabalhando diuturnamente nessa questão. Eu tenho convicção, como eu disse, de nós termos um time mais forte. Existe a possibilidade de alguma grande contratação? Existe, sempre existe. O Flamengo está atento ao mercado, mas a gente não quer aqui criar ilusões e prometer coisas que a gente não possa cumprir. Como o Rodrigo bem disse, nós tivemos um ano de 2013 difícil, 14 um pouquinho menos, 2015 ainda será um ano difícil nessa travessia, como foi bem colocado aqui, para nós termos aí um 2016 para frente bem mais tranquilo. Nós vamos ter um incremento, sim, no orçamento, na folha salarial. Isso vem sendo discutido internamente. Eu não tenho como te precisar ainda valores nem percentual, mas eu posso tranquilizar a torcida de que a gente está trabalhando no sentido de ter um time mais forte para o ano que vem. Bom, complementando, Gabriela, o mercado sul-americano, a nível muitas vezes, de remuneração, ele, comparativamente ao mercado brasileiro, é claro que é um atrativo. Mas vale sempre lembrar e ressaltar que, para que um determinado atleta venha para o Brasil, existe o preço da aquisição. E isso, muitas vezes, inviabiliza, porque são jogadores, até certo ponto, que são valorizados por terem uma possibilidade muito maior, alguns tantos, de saírem direto para a Europa. Então, realmente, nessa questão, nós ficamos um pouco aquém da nossa capacidade competitiva. Mas, como o Vrobel mesmo disse, é nossa obrigação ficarmos atentos nisso. Tem possibilidade, sim. O Flamengo ainda tem possibilidade de vagas, em relação ao número de estrangeiros, que é uma coisa que, do último ano para cá, melhorou bastante, a possibilidade de termos 5 atuando.
Mas nós estamos atentos, sim. Isso não tem a menor dúvida. A gente está trabalhando incessantemente. Esse meu 1 dia e meio aqui no Flamengo realmente foi muito intenso. Ontem tivemos várias reuniões, inclusive com o Vanderlei até 10 horas da noite. Hoje, 6h30 da manhã, a gente já estava indo para o Ninho. Quer dizer, tem bastante trabalho. Se isso aí garantir que nós vamos ter resultado, para mim não tem problema nenhum. Vamos ver. Thales, do Globoesporte.com. Tô, Thales, tudo bem. É o seguinte, você chega com um trabalho já encaminhado, né, como você falou, com relação a já tinha deixado antes aqui, o Frobel já estava com continuidade. Como você analisa o elenco de fora? Como você analisa o elenco atual do Flamengo? O que você olha para ele ver? O que precisa? O Frobel falou que deve montar um time mais forte, mas você acha que esse time hoje que você viu no Campeonato Brasileiro, na Série A, você acha que ele teria condições de, no ano que vem, fazer um papel importante na temporada? E para o Frobel, queria perguntar, a gente publicou hoje que o Flamengo fez uma proposta para o Dudu, do Dinamo de Kiev, que estava emprestado ao Grêmio, e que o Flamengo está esperando uma resposta, uma proposta de 3 milhões de euros. Queria saber como está isso, se vocês já receberam algum contato do Dinamo de volta, algum retorno deles com relação a essa proposta. Também a gente sabe que talvez o Corinthians também tenha interesse lá, mas no empréstimo. Bom, Thales, primeiro, o Flamengo tem por obrigação sempre buscar qualificar, né? Não tenho a menor dúvida disso. É obrigação nossa, da comissão técnica, qualificar o elenco, qualificar o corpo de trabalho, mas avaliar o elenco, avaliar os atletas, eu jamais faria isso publicamente. O que eu vejo é que o Flamengo tem jovens de muito boa qualidade, uma equipe extremamente rápida, que é um diferencial a favor do Flamengo. Muito difícil jogar contra o Flamengo por ter uma equipe rápida, que o Vanderlei e o Melo, no caso, né, tiveram aí um papel fundamental em saber identificar qual a melhor característica do elenco para montar o time. Mas a busca pela melhoria da qualidade ela é incessante. Com algum incremento, eu acredito, por tudo aquilo que foi feito durante o ano e principalmente no segundo semestre, o Flamengo tem hoje uma base de time que, melhorada, ela pode estar disputando de igual para igual com todos, porque, como eu falei, não é demagogia, não. Tem um grande reforço que é fora de campo e faz a diferença. Você vê muitas vezes jogadores que chegam no Flamengo conseguem jogar além até da sua capacidade por conta de que esse torcedor empurra mesmo e faz diferença. Mas nós vamos trabalhar com calma dentro das limitações e dentro principalmente das diretrizes do clube para qualificar o elenco. Rafael Sibila, TV Globo. O Frobel agora vai responder a segunda pergunta. Não, a verdade é a seguinte, é uma época de especulação, né? Então, muito se especula sobre vários nomes, com propostas que, na realidade, nunca fizemos sobre vários outros jogadores. Então, assim, eu entendo perfeitamente aí a angústia e a pressão de vocês nesse sentido, de ter novidade, mas, por enquanto, não há absolutamente nada de efetivo nesse sentido. O Flamengo vem prospectando alguns jogadores no mercado e estamos negociando. Quando houver algo de efetivo, de concreto, certamente a gente vai trazer para conhecimento aí de vocês. Bom, agora sim, Rafael Sibila, da TV Globo. Boa, tudo bem, Rafael? Chama a atenção nesse último ano, a gente vê nos grandes times aqui do Rio, a movimentação dos mesmos dirigentes, mesmos diretores. Ele fala a respeito da dança dos profissionais pelo time do Rio de Janeiro, ele que passou pelo Fluminense até o ano passado, este ano esteve no Vasco da Gama. Eu vou responder por mim. Eu cumpri os meus contratos, ou seja, tanto no Fluminense, os 2 anos, e no Vasco, esse 1 ano. Terminado o meu contrato, não foi renovado e, prontamente, após a saída do Felipe, veio o convite para uma conversa, iniciamos as nossas conversas ainda por telefone, e aquilo que me foi passado, realmente, como eu disse no início, me motivou a aceitar de pronto. Agora, eu acredito, para mim, é motivo de honra, porque hoje vai para o 7º ano aqui no Rio de Janeiro e ter a possibilidade de ter trabalhado
em 3 grandes clubes, e esse que eu estou iniciando agora, para mim é motivo de honra. Acredito também que o fato de se conhecer um pouco também a questão do futebol do Rio pode facilitar um pouco mais, mas eu não tenho como te responder pelos demais. Respondo por mim, que foi cumprir ciclos em cada um desses clubes, e hoje me foi aberta a possibilidade de um novo ciclo num clube desse tamanho que é o Flamengo. Kleber, da rádio. Rodrigo, você falou bem da torcida, né? O Flamengo tem esse diferencial, que é a torcida grande, que vai, que leva. Vanderlei, numa das últimas entrevistas coletivas dele, disse que o Flamengo precisava criar ídolo, criar aquele jogador da identidade, que tem a identidade do Flamengo, que leva o torcedor para o estádio. Essa é uma procura tua também, e esse vai ser, dentro do papo que vocês tiveram, chegaram a tocar nisso, da criação de um ídolo para o Flamengo, de um jogador que vai levar o torcedor ao estádio, como era Zico, como foi Doval. E para o presidente, havia uma tentativa de votar a mudança do estatuto. Existe essa possibilidade esse ano ainda? Bom, primeiro, quando você busca qualidade, você automaticamente se aproxima da possibilidade da construção de um ídolo, né? Ele tem 2 formas. Uma é você fazê-lo em casa, por conta da identificação já desde sempre nas divisões de base, e outra é você identificar um jogador extra classe que consiga se adequar às condições financeiras, e isso o Flamengo segue buscando. Quanto mais jogadores extra classe você tiver, como um grande evento, né, como um grande espetáculo, você muitas vezes busca aquele espetáculo onde você tem as grandes estrelas. No futebol não é muito diferente, né? O que não nos traz é a certeza de que você, tendo as grandes estrelas, você vai ter os melhores resultados, né? Isso realmente, muitas das vezes, não traduz a realidade, mas não diminui em nada a nossa obrigação de buscar esse ídolo, seja forjado em casa ou até mesmo um grande nome fora. Essa é a história do Flamengo também, né? Nós temos, eu respondendo também, Rafael, ali, a questão dos executivos, é um desafio nosso nos adaptarmos o mais rápido possível, né? A história do clube, conhecer, inclusive essa questão de estatutária, como são as diretrizes, como que é o modelo, o mais rápido possível para você conseguir fazer com que o seu trabalho flua. Essa é uma obrigação nossa, e conhecendo a história do Flamengo, é nossa obrigação também buscar a maior qualidade possível para o time. Com relação ao estatuto, eu sinceramente não acredito que haja nenhum tipo de alteração no nosso estatuto esse ano, né, até porque faltam 21 dias para terminar o ano. Acho que seria uma precipitação. Existe efetivamente um anseio, né, de se modernizar o Estatuto do Flamengo, que é de 1992, né, e foi muito bem desenvolvido naquela época, mas passados, né, 22 anos, existe uma série de questões que precisam ser modernizadas. Mas eu acredito que isso deve ser um processo lento, né, com muita discussão aqui dentro do Flamengo, e que ele está, inclusive, impossibilitado de ser alterado em matéria eleitoral, tanto em 2014 como em 2015, porque 2015 é um ano eleitoral e 2014 acabou sendo também. Nós tivemos uma eleição ontem aqui. Mas, fora da matéria eleitoral, existe um consenso, acho que dentro do clube inteiro, que a gente precisa introduzir uma emenda no Estatuto para adaptar, para adotar o Estatuto do Flamengo, né, e garantir as melhores práticas de responsabilidade fiscal e orçamentária. Então, o Flamengo está discutindo na Câmara Federal a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, que pretende introduzir um marco regulatório novo, né, estabelecer regras do jogo, regras de governança para os clubes brasileiros, no sentido de, vamos dizer assim, moralizar, né, o nosso esporte, e eu acho que a gente tem que dar exemplo dentro de casa também. Então, nós temos que, no nosso estatuto,
prevê esse tipo de coisa. Foi encaminhado um projeto de emenda, né, para o Conselho Deliberativo, né, eu espero que ele seja apreciado no início do ano que vem. Quanto à modificação global do Estatuto, acho que é um processo que vai se desenvolver ao longo do ano de 2015, e quem sabe em 2016 a gente possa ter o nosso novo Estatuto. Mário Santana, Bradesco Esporte. Rodrigo, boa tarde, parabéns. E eu queria que você falasse um pouquinho mais do Vanderlei, que você já citou, inclusive vocês trabalharam mais recentemente no Fluminense, e ele é um profissional que extrapola a sua função, né? Ele colabora, pela sua experiência, de diversas formas no departamento de futebol. De que maneira você pode utilizar essa participação efetiva do Vanderlei, até porque são momentos diferentes, né? No Fluminense ele chegou no meio da competição para apagar incêndio e agora vocês fazem um trabalho de início de temporada. Boa tarde. Não sou eu que tenho que utilizar, né, os conhecimentos, a experiência, o know-how do Vanderlei, o Flamengo como um todo, também pela sua identificação. Ele é um profissional extremamente capaz, já tivemos nossa primeira reunião ontem, e o técnico ele sempre vai estar inserido no planejamento, né, da equipe, não tem como não ser assim. E ainda mais com toda a história que ele tem. E o Flamengo já vem fazendo isso, né? Tenho certeza absoluta que no decorrer desse período aí, o Vanderlei foi ouvido, assim como será sempre, né? Sempre que nós aqui tivermos decisões importantes e relevantes em relação à equipe, ao futebol do clube, ao departamento de futebol, automaticamente ele vai estar inserido nisso, porque tem muito a acrescentar, e como foi, inclusive, no outro clube que nós trabalhamos juntos, ele também, apesar de não ter tido o tempo necessário para desenvolver isso, ele participou, da mesma forma como agora, numa situação diferente mesmo, porque inicia o ano, a participação dele deve ser muito maior. Vinícius Castro, do UOL. Fala, Vinícius. Profissionalização do Flamengo, né? Que o Flamengo abraçou esse modelo de profissionalização. Você saiu de um clube agora que descartou esse modelo aparentemente, acabou com os executivos e priorizou os dirigentes amadores. De alguma forma, essas suas palavras são respostas ao clube anterior, é mais do que nunca uma aposta nesse projeto do Flamengo. O que você tem a dizer em relação a isso que você passou recentemente? Não, Vinícius, de forma nenhuma. Como eu disse aqui, eu cumpri o meu contrato com o clube anterior e não houve a possibilidade de renovação, não vai ele aqui em discussão, porque quando eu saí de lá já dei as devidas explicações em relação a isso. Recebi um convite que me agradou por todo o modelo que vem sendo implantado e é apenas isso. Vale, aí sim a tua pergunta, eu queria discorrer um pouquinho sobre isso, já falei também em outras oportunidades, que existe um debate aí em voga que não tem trazido nenhum tipo de benefício. Não existe disputa entre o executivo, o dirigente estatutário, ou coisa que o valha. Quem manda nos clubes e quem é eleito para a tomada de decisão final é o presidente e os seus vice-presidentes. A regra e o que rege os clubes são seus estatutos. Nós estamos aqui para implementar as diretrizes estabelecidas por esses dirigentes. Então, não existe ocupação de espaço de A ou B, não são situações e funções excludentes, muito pelo contrário, né? E, então, para que fique bem claro, porque senão fica isso aí tomando forma de algo que não existe. Eu falo por mim e por tantos outros colegas que exercem essa profissão, para que não sejamos julgados por algo que nós realmente não realizamos. A nossa função é executar as diretrizes, participar justamente por conta de, acredito eu, qualificação para isso, de algumas discussões em relação a essas diretrizes, mas a tomada de decisão final ela é do corpo diretivo, estatutário, que é quem foi eleito para tal. Mas não existe qualquer tipo de resposta a esse, aquele, pelo contrário. Inclusive, isso nem poderia ser diferente, sou muito grato aos clubes pelos quais eu passei, e não estaria aqui nominando, mas em 11 anos de carreira
ter trabalhado em apenas 3 clubes, eu acho que é sinônimo de quem conseguiu realizar um trabalho, no mínimo, de médio prazo. Ou seja, a forma de eu atuar, eu acho que foi respeitada nos clubes pelos quais eu passei. E sou grato a todos eles me deram essa oportunidade essa que eu estou recebendo hoje no Flamengo. O Wallace Borges, do Lance. Fala, Wallace. Obrigado. Você mesmo falou que tem um mês aí para o Flamengo tomar inúmeras decisões importantes. Falando a respeito da situação do Rodrigo Caetano. A pergunta agora é sobre as decisões importantes que devem ser tomadas em pouco tempo, né? Em menos de um mês. E se facilita essa decisão ser tomada através de um colegiado do clube, né? Isso já me foi passado antes mesmo da minha chegada. E será assim. Cabe nós, essa questão de agilidade ou não, nós termos as ferramentas necessárias para que essa tomada de decisão seja agilizada. Mas o Flamengo tem os seus processos hoje. E eles não são os processos de A, B ou C. É o processo do clube. E é assim que vai ser. E é assim que eu fui contratado. E será dessa forma. Na verdade, nós vamos, junto com a comissão técnica, todos criar elementos que sejam suficientemente confiáveis para melhor tomada de decisão, seja para contratação, seja para questão de logística. Esse é o nosso trabalho. Como eu falei, é claro que é um momento que todos estão ansiosos por reforços no elenco, por contratações, por saídas e entradas de atletas. Mas essa é só uma das tantas funções, né? Então, queria que vocês tivessem um pouco de... tenhamos um pouquinho de calma nesse momento, porque, como eu falei, cheguei ontem e as coisas aqui foram, até certo ponto, rápidas, estão sendo intensas, mas, tranquilamente, eu estou já adaptado à filosofia que o Flamengo implementou. Vamos para a última pergunta, lembrando que o estacionamento é só apresentar o crachá, tá? Que é liberado. Vitor Machado, do Dia. Fala, Vitor. Ele está perguntando sobre o convite, como ele foi feito, as promessas, as conversas que foram feitas anteriormente para ele aceitar esse convite. Se houve uma definição prévia do que ele deveria fazer. É claro que tem os objetivos esportivos, que esses estão à frente, porque esse é, na verdade, o carro-chefe do clube, o core business é o futebol, não tenha dúvida disso. Mas, através de uma boa gestão, é que você atinge esses objetivos esportivos, né? Paralelamente a isso, nós temos que trabalhar sempre com a intenção de reduzir os nossos gastos, não é investimento, são coisas diferentes. O Flamengo segue e vai sempre perseguir investir bem. Nós temos também um objetivo que já vinha sendo realizado, que é integrar cada vez mais as divisões de base com o futebol profissional, e isso o próprio Ninho do Urubu facilita muito. E outras tantas diretrizes e metas estabelecidas, isso em reunião, e que ficam, por enquanto, no nosso ambiente interno, mas elas não são excludentes. Nós temos nossos objetivos esportivos e gerenciais, e nós vamos perseguir isso durante o ano inteiro. Obrigado a todos pela presença. Qualquer dúvida... Obrigado também a todos vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, Probel. Obrigado, Fred. Rodrigo, obrigado.